Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus apóstolos: não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele, diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Celebramos o 12º domingo do tempo comum, na alegria desta manhã de domingo. Domingo de inverno, mas um domingo lindo, caloroso para todos nós. E mais ainda, caloroso na graça da fé, que nós professamos, que nós vivemos, nós partilhamos. E com muita alegria neste tempo desta pandemia, nós, esta igreja, a paróquia São José, aqui em Maruípe, desta igreja matriz, partilhamos a nossa fé, a nossa oração com você, a igreja doméstica, que está aí na sua casa, neste tempo do isolamento social. Deus derrame copiosas bênçãos sobre todos vocês. E olha, muito atentos hoje a esta liturgia. Escutemos esta voz do Senhor que diz: não tenhas medo. Esta é a fé de quem a Deus se confia. Vivemos com coragem e entusiasmo pela graça do nosso batismo, esta vida nova que Jesus Cristo nos deu, uma nova humanidade. Portanto, não vamos temer, confiar em Deus. E mais uma vez, a liturgia desse domingo, 12º do tempo comum, nos dá a oportunidade de refletir sobre a ação de seguir Jesus Cristo e corresponder ao chamado a sermos seus discípulos, suas discípulas. As leituras que acolhemos
nos dão a entender que por mais glorioso e honroso que seja seguir Jesus Cristo, preste atenção, este segmento também pode ser muito difícil e trazer-nos muitos desafios. Portanto, é necessário força e firmeza da parte de quem decide trilhar este caminho de Jesus. Veja, esta força derramada sobre os discípulos que decidem permanecer neste caminho, apesar das dificuldades, só pode vir de Deus, porque Deus é a nossa força. Se nós, portanto, encontramos estas dificuldades na nossa vida, de seguir a Jesus Cristo, confie. A força que você tem para permanecer confiante, e neste tempo dessa pandemia, perseverante, cumprindo o que lhe é cabível cumprir, é força que vem de Deus. Podemos perguntar, se falamos desta dificuldade, podemos nos perguntar, né? Por que é difícil ser discípula de Jesus? Para tentar responder a esta pergunta, vejamos a situação que vivemos no mundo de hoje. E se olhamos a situação que aquele povo de Jesus viveu naquele tempo, né? Deixa eu começar ali, né? O povo vivia com medo do Império Romano que perseguia. O povo que seguiram Jesus, os primeiros cristãos também, muitos temiam a perseguição da própria religiosidade do templo, até mesmo os sacerdotes. Eram perseguições religiosas e políticas, muito grande naquele tempo. Mas vamos olhar a situação do nosso mundo de hoje. Vivemos num mundo onde o dinheiro, o capital, geralmente é o padrão de sucesso. É um mundo, portanto, de competição, em que há apenas um vencedor. Os demais são fracassados. É um mundo que valoriza mais os bens do que o compromisso com a vida e a causa justa de viver. É um mundo que valoriza as astúcias mais do que a integridade. E nós estamos vendo muito isso nesses dias. É um mundo onde algumas raças e culturas e o próprio ambiente natural são secundários aos desejos daqueles que estão no poder. Podemos fazer o que quiser. Podemos sobrepor todas as leis. Podemos desmatar a Mata Atlântica, a Floresta Amazônica. Podemos dizimar aqueles povos que lá habitam. Em detrimento tudo de quê? Do capital. Esse é o poder que inflige muito medo no mundo de hoje. E tem muita gente com medo mesmo. Especialmente nesse tempo desta pandemia, né, as inseguranças econômicas que gerou na vida de todos nós. As inseguranças políticas que nós estamos aí vendo estampado na nossa frente. E olha que por causa deste medo tem muita gente que diz: é melhor a gente voltar lá atrás. Lembra do povo no Egito que também chorou? As cebolas do Egito estavam sendo oprimidos e perseguidos e massacrados no Egito. Mas teve um povo que chorou aquilo e queria voltar. Aqui a gente escuta a mesma coisa. Tem gente que está indo defender aquela época do AI-5. Na época militar que matou, que perseguiu muitos de nós. Na ditadura que este Brasil sofreu.
Mas também tem muita gente, muito católico, né? Que ao invés de olhar adiante confiante no Senhor, fica o quê? Querendo viver aquelas liturgias e aquelas pregações lá da Idade Média. Voltar ao passado. Um saudosismo que só pode ser explicado pelo medo de enfrentar, de se fortalecer no Senhor que liberta e que dá vida, e gerar vida comum, vida plena para todos, e superarmos como uma unidade de amor, o povo de Deus, as dificuldades que nos vêm. Prestemos bem atenção em tudo aquilo que nós hoje sofremos. Se instiga os preconceitos de credo e religião até hoje. E nós que vemos quantos exemplos dos nossos últimos papas santos, que nos deram testemunho do diálogo entre religiões, e ainda há pessoas que hoje instiga os preconceitos de credo e religião, o racismo, de toda e qualquer forma de discriminação que violam a dignidade humana e a integridade planetária, o bem da vida como dom de Deus nesta casa comum. Viola o direito à vida de todo ser que brota do amor criativo de Deus. É difícil ser discípulo de Jesus, porque Ele nos deu um caminho novo. Ele nos ensinou a viver vidas diferentes do que o mundo propõe. Este mundo que sofre esta pandemia, que sofre as injustiças sociais devido ao capital vigente. Vidas estas pautadas, que Jesus propõe, né? Pautadas no amor, pautadas na unidade e fraternidade, até mesmo entre as diferenças. Jesus é claro em seu testemunho e anúncio do reino. É difícil, porque o discípulo, a discípula, é enviado a este mundo para propor esta vida nova a todos, que aprendeu do Mestre, que é Jesus. É difícil, porque este é um mundo que precisa desesperadamente ouvir o chamado para a conversão. É necessário mudanças, é necessário nos converter ao amor mútuo e fraterno entre toda a humanidade e toda esta casa comum que nós nos habitamos. Do contrário, acabaremos com tudo. Mas é um mundo que é surdo, ou mesmo podendo ouvir este chamado à conversão, decide ignorá-lo. E pode até perseguir quem transmite a mensagem de conversão. Este é um mundo sujeito à morte, que entrou neste mundo pelo pecado de Adão, como escutamos na segunda leitura de hoje. Mas é a este mundo que os discípulos, as discípulas de Jesus são enviados. Por isso há essas dificuldades. Aquelas pessoas que respondem positivamente ao chamado de Deus, podem sim, muito bem, ter que enfrentar a hostilidade deste mundo. Podem encontrar essa hostilidade em amigos e vizinhos. Podem até ter que enfrentar esta hostilidade entre os membros da própria família. Quantas vezes, né, alguém pode dizer: ah, mas você é besta, você é bobo, para que você está querendo viver esta vida?
E isso pode ser particularmente difícil, porque gera um sentimento de rejeição, de termos sido rejeitados pelos mesmos a quem nos comprometemos a servir e a amar. Os discípulos podem experimentar, sim, terror por todos os lados. E olha esta imagem bíblica da primeira leitura de hoje do profeta. Quem nesta atitude profética, pela graça do seu batismo, decide ser esse testemunho do amor de Deus, pode enfrentar até terror por todos os lados neste mundo. Até mesmo por pessoas que a priori são pessoas abertas ao anúncio da palavra. Mas vejam, querem só aquele anúncio que as convém, mas não aceitam o anúncio que verdadeiramente pode transformá-las para uma vida nova, para o bem do próximo. São pessoas, portanto, que professam, mas eventualmente é de boca para fora. O discípulo, a discípula, pode ser caluniada, e pode até se sentir marginalizado, marginalizada. Mas, caro fiel, comprometer-se com o reino de Deus é desafiar o reino do mundo. E Jesus já disse isso, não pode servir a dois senhores. Comprometer-se com o reino de Deus é desafiar o reino do mundo. E isso pode tornar alguém muito impopular. Quando alguém fala alguma coisa que cutuca o outro, a gente sabe aí o que acontece. Nos tornamos impopular. Isso pode fazer a gente sofrer. No meio desse sofrimento, sim, encontramos forças nas promessas de Deus. Encontrar forças nas promessas de Deus e acreditarmos que Deus é fiel a essas promessas é tudo o que precisamos. Nós não fomos criados e depois jogados no mundo para nos virarmos e nos defendermos sozinhos. Escutamos este evangelho de hoje. Diz-nos este evangelho de hoje que Deus cuida mais de nós do que dos pardais. A imagem dos pássaros que este evangelho propõe. Deus cuida de nós. Deus sabe tudo o que há para saber sobre nós. Nossos medos e aversões, temores, né? Nossos pensamentos, mas também nossos sonhos. Mas, coloca aqui essa pergunta novamente. Por que é tão difícil para nós acreditar que somos cuidados por Deus? Não aprendemos que o cuidado de Deus pode operar lado a lado com as dificuldades que enfrentamos neste mundo? Por que achamos que Deus deveria nos preservar da dor, em vez de nos fortalecer nela? Não é esta a última realidade, talvez a maior realidade e prova do amor divino? Jesus Cristo se entrega em suas dores na cruz para nos salvar. Olha a ação divina, entre meias dores. Temos a promessa de Deus, temos. Mas será que realmente acreditamos que Deus será fiel a essa promessa? Ou nos perdemos por aí? Ou talvez uma outra pergunta que podemos colocar, né, que é muito comum. Não estamos satisfeitos com essa promessa de vida e verdade, de justiça e paz e integridade?
uma promessa que é de vida até a vida eterna. Quem vive em mim, viverás. E queremos uma promessa diferente. Uma promessa diferente como muitos que usam até a própria religião para se promoverem neste mundo. E olha, a gente vê isso. Essas são promessas diferentes de quem não aceitou a promessa do compromisso com o reino de Deus em Jesus Cristo. E até usam hoje da religião para se promoverem neste mundo do capital. Caro fiel, o discípulo, a discípula de Jesus, deve irradiar esperança entre meio às desesperanças deste mundo. E por isso precisamos confiar em Deus. São Paulo, na segunda leitura de hoje, nos assegura que o dom gracioso que Deus nos oferece é muito maior do que as transgressões provocadas pelo pecado deste mundo. E este dom grandioso é o próprio Jesus Cristo, o amor eterno do Pai. Ele, Jesus o Cristo, é o conforto que nos levará através de nossas decepções. Ele é a força que nos permitirá suportar o mal entendido e as dificuldades que acompanham a missão, essa missão mesma que Ele veio cumprir e te chamou, te convidou, te ensinou e te configurou como um discípulo, uma discípula dele, para que também você, eu, possamos neste mundo cumprir. Somos chamados, portanto, a reconhecê-lo perante o mundo. E ele nos promete que, mais uma vez voltamos ao Evangelho, se assim fizermos, reconhecê-lo perante o mundo, testemunhá-lo, ele nos reconhecerá diante de Deus e dará testemunha a nosso favor. Há luz, mesmo no meio dessas trevas deste mundo. Há esperança, mesmo no meio do sofrimento. E você, eu, todos batizados, somos chamados a propagar esta luz e encher o mundo de esperança. Começamos em nossa casa. Hoje é a igreja doméstica que vivemos. E continuamos no meio desta pandemia, cumprindo com o nosso dever, zelando pelo bem do próximo, zelando pela preservação da vida, dom de Deus neste mundo. Boa missão para você. Confie em Deus e siga o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.